de volta com o nosso Você Bonito. E olha que pauta bacana. Convidamos ela mais uma vez, nossa nutricionista querida Natália Colombo. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Para falar do que está escondido. Quando a gente dá uma olhada nesses alimentos, enfim, produtos alimentícios, a gente pode chamar de algumas formas, a gente muitas vezes olha ali no rótulo que tem uma gordura ou um tal ingrediente. Só que foi o que a Natália disse agora, enquanto a gente estava ali no intervalo. Quando a gente coloca na garrafinha, aí a história muda, porque a gente consegue ver a quantidade de óleo, né? Sim, sem dúvida. Obrigada, Carol. É exatamente isso, né? Então, assim, sabemos, né, que os alimentos industrializados em geral, eles têm uma quantidade um pouco maior, não só de gordura, mas de uma série de ingredientes. Mas quando a gente vai olhar lá aquelas informações nutricionais, né, em geral a gente vê a quantidade de calorias, vê a quantidade de gordura, mas é muito difícil você mensurar, né, o quanto efetivamente tem de gordura nesse alimento ou o quanto efetivamente tem de sódio nesse alimento. Tá. Então a ideia foi exatamente mostrar, né, dar ênfase exatamente para alguns dos ingredientes que tem escondido nesses alimentos, né, no caso, o óleo. E aí a gente está falando de todos os industrializados, então todos os processados, embutidos, tudo isso. Sim, exatamente. Eu trouxe alguns alimentos para representar, mas é sempre importante pensar nisso, né? Quando a gente está consumindo um alimento ultraprocessado, na verdade, né? O que acontece com esse produto? Ele, em geral, vai ter uma série de ingredientes. Por isso que hoje em dia a gente fala muito, né? Além de olhar a informação nutricional, aquela coisa lá de caloria, gordura, é sempre muito importante olhar os ingredientes como um todo. Porque dependendo da ordem desses ingredientes, a gente também já tem uma noção do que tem maior concentração nesse alimento. E quando a gente pega algum alimento, como por exemplo, uma batata dessa daqui, muitas vezes o óleo ele vem inclusive em primeiro ingrediente, ou seja, tem mais óleo do que batata. Né? Então, assim... Nossa, é verdade. Se for o primeiro ingrediente do rótulo, é o que vai ter maior quantidade. Exatamente, maior quantidade. Né? Além, claro, de uma série de outros ingredientes que também são muito nocivos para a saúde. Né? Mas aqui eu trouxe exatamente para mostrar o óleo, porque às vezes a pessoa ela tenta tomar cuidado em casa para não acrescentar óleo a mais no preparo dos alimentos, por exemplo, mas está se esquecendo de muitos dos alimentos que fazem parte, né, da alimentação diária dessa pessoa. E esse óleo, antes até da gente falar das quantidades, aqui a gente tem, né, para simbolizar, enfim, mas que gordura é essa que a gente está falando, doutor? Então, eis a questão. Então, em alguns casos a gente está falando do óleo vegetal, em alguns casos a gente já está falando desse óleo modificado, né, da gordura principalmente saturada, e também em outros casos a gente está falando da gordura, né, hidrogenada, que na verdade hoje em dia a gente não vê mais a hidrogenada, né, mas que é essa gordura vegetal modificada, que é uma gordura que aumenta a inflamação do nosso organismo, que está relacionada com o aumento de colesterol, triglicérides, uma série de outras questões, entre elas, por exemplo, a própria obesidade, né, e ganho de peso. Então não é um problema só da quantidade que está ali, muitas vezes a gente não enxerga, mas também da falta de qualidade dessa gordura. Exatamente, São exatamente. duas coisas. Exatamente. Até porque quando a gente pega, né, esse tipo de produto em geral, principalmente os que eu trouxe aqui hoje para simbolizar, a gente está falando em geral, né, de uma mistura de um carboidrato simples, né, que também já não agrega muito do ponto de vista nutricional, associado a açúcar ou grande quantidade de sódio e, além disso, a uma quantidade muito grande de gordura, né? É verdade. E a ideia, Carol, eu acho que isso é uma coisa importante, né? É claro que não é radicalizar, né? Tipo, então nunca mais você vai poder comer, sei lá, uma bolacha água e sal. A questão não é essa. Mas é exatamente prestar atenção na quantidade desse tipo de alimento que você consome e na frequência que você consome, né? Porque tem pessoas que têm o hábito de comer, por exemplo, bolacha, água e sal no café da manhã, no lanche da tarde, todo dia, né? Além de uma série de outros industrializados que ela acaba consumindo. Então, em homenagem à Gláucia, que adora uma bolacha, né, minha diretora, com cafezinho, né, Gláucia? Tem que ter o cafezinho. Vamos começar com essa bolachinha recheada? Vamos. Então, vamos aqui lá. a gente tem a bolachinha, ó, a parte, né, de fora, e a gente ainda tem o recheio da bolachinha. Vamos lá, Nath, por favor. Vou pegar aqui, então, o vidrinho, tá? Aí a gente está falando de quanto? De qual quantidade a gente precisa comer? Então, em 130 gramas, a gente tem 18,6 gramas de gordura. 130 gramas desta bolachinha, acredito que com 3 a gente já tenha? 3 a 4, exatamente. E aqui a quantidade. Então, vamos colocar aqui do ladinho. Veja lá, Toninho.
Então, quando a gente come 3, já mandamos isso. Pá! Pá! Num intervalinho do dia, assim, bem tranquilo, assim, um lanchinho da tarde. Bastante, né? Bastante. Aqui bastante. tem 18,6 gramas de gordura. Exatamente, exatamente. Caramba, Nath. É uma quantidade grande. E aí é toda essa questão, né, do tipo de gordura, mas não só do tipo de gordura, mas é o que eu falei, tudo que vem junto, além da quantidade de açúcar, aditivos, né, e uma série de outras coisas. Então, tudo isso contribui para a inflamação do nosso organismo. E uma outra coisa importante também é que essa mistura, né, de gordura com carboidrato, com açúcares, isso gera, né, para o nosso corpo uma sensação momentânea de bem-estar, e é por isso que fica mais difícil você sair desse ciclo vicioso, né? Quanto mais carboidrato e gordura você come, mais você quer comer, né? Então isso gera todo um ciclo de dependência. Vamos lá. Vamos colocar a perguntinha do público daqui a pouquinho, Glaucia, me diga. Ela disse que ela tá lá um pouco chateada no Twitter em ver essa garrafinha com a quantidade de gordura da bolachinha. Gente, Chocante. é o impacto, na verdade o objetivo é esse, né, Nath? Vamos pro macarrão instantâneo? Vamos Fala um lá. pouquinho dele. Bom, né, o macarrão instantâneo, eu sempre falo que é uma coisa tão simples, né, tão rápido. Você quer comer um macarrão, você pegar o macarrão e cozinhar logo o macarrão. A partir do momento que a gente passa para o macarrão instantâneo, né, exatamente esse tempo tão rápido dele ficar pronto, tem uma série de questões, né, e é porque ele tem uma quantidade muito grande de aditivos, né, em geral, o próprio pozinho dele, o próprio macarrão, então, em si, no macarrão mesmo, ele é um macarrão que já tem uma quantidade de gordura muito maior. Ele é né? frito? Exatamente, ele passa por um processo de pré-fritura, então exatamente que, né, por isso que ele tem essa textura, que ele fica pronto mais rápido, né, do que um macarrão convencional. E além disso tem o sachêzinho, né, com sabor que é totalmente artificial, né? Então lá você tem uma quantidade muito grande de sódio, glutamato, uma série de corantes artificiais, aditivos. Então assim, não tenho nem palavras pra dizer, porque assim, olha, eu falo que o macarrão instantâneo é um negócio que pra mim não dá, né? Então é fácil cozinhar um macarrão, caramba. Gente, se não tivesse outra opção, né? Exato. Mas assim, nesse caso temos. Vamos lá mostrar Mas agora, então. e acho que a questão é bem essa, né? É até olhar o tanto em uma porção, viu, Ah lá, Carol? esse é uma unidade, então é um pacotinho. É um pacotinho. Um pacotinho tem 16 gramas de gordura. Deixa eu botar pra cá. Aí. É isso aí. ficar bem. Então, mandou lá o macarrão instantâneo, que eu quase falei o nome. Aí, é isso aí. Uma Diretão. quantidade muito grande, exatamente. E aí, aproveito para te perguntar, você comentou então da união, né? Quando a gente tem o carboidrato, excesso dessa gordura que não é uma gordura boa, o impacto para o nosso organismo é muito maior e, de fato, para que ele seja estocado também. Então, assim, a gente comemos, a chance disso ser estocado é muito maior Na do que forma de de um outro gordura. alimento, na forma de gordura, Sim. do que um outro alimento que também tenha gordura, mas que seja uma gordura boa, por exemplo. Sim, em geral sim. Porque o que acontece com esse tipo de gordura? Ele é uma gordura que logo de cara já começa a estimular a produção de uma série de citocinas pró-inflamatórias no nosso organismo, além de desequilibrar toda a nossa microbiota intestinal e ainda contribuir com o desequilíbrio de insulina. Então é como se o nosso corpo ficasse meio perdido, sem souber exatamente o que fazer. Então sim, né? É pior. Claro que é aquilo que eu falei, né? Então, assim, é só legal diferenciar, né? Tipo, aqueles exageros pontuais e Sim, eventuais sem dúvida. de uma coisa diária, né? Também a ideia aqui não é falar que no Nunca na sentido vida. extremo. Não, sem dúvida. Mas o que eu gosto sempre de falar é isso, que tem gente que fala assim, mas eu como um macarrão, esse macarrão instantâneo, uma vez na semana. Mas come, tipo, bolacha toda tarde, come pipoca dessas prontas todo dia. Então, quando você soma tudo isso, né, você dá o mesmo estímulo várias vezes, só que com alimentos diferentes. Então, tudo isso gera um processo inflamatório no organismo. E mais do que isso, esse processo inflamatório, então essa alimentação inflamatória, ela contribui para o ganho de peso, independente da questão das calorias. Tá. Mas ela contribui porque ela desequilibra uma série de hormônios, neurotransmissores. Então, ela gera um desequilíbrio metabólico importante, né? A Glaucia perguntou se a gente consegue queimar isso. Quando a gente come, enfim, com gasto, com ginástica, com gasto energético. Sim, sem dúvida, Consegue, claro. Glaucia. Você consegue contrabalancear, né? Então, sim, é super possível. Mas, né, é o que eu falo.
É engraçado, as nossas escolhas é o que vale muito a pena pra gente, né? Do prazer que a gente tem quando escolhe algo que a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo, mas que traz algum tipo de sensação prazerosa, enfim. Aí é uma questão de equilibrar na balança. E que é aquela questão da refeição consciente, né? E do fato de você se permitir. Eu falo muito isso com os meus pacientes, porque o que acontece? No geral, a gente acaba fazendo muitas dessas refeições de uma maneira totalmente automática. É porque é prático, é porque é fácil, é porque tá lá, você nem para pensar no contexto, né? Agora, eu vou me permitir comer um desses, porque é uma coisa que eu gosto, que me traz memória afetiva, porque na infância é uma coisa, então vai sem culpa e pronto. Agora, você fazer isso com uma frequência muito grande, dentro de um automático e sem pensar nas consequências, é muito ruim. Perfeito. Vamos para a perguntinha do público e a gente continua com a dinâmica ao vivo. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Maria. Beijo pra você. Eu gostaria de saber se faz mal eu comer todos os dias bolo de chocolate no café da manhã e se depois, quando eu começar a fazer academia, se vai demorar muito para perder gordura na barriga. Nossa. Engordei 20 quilos. Maria, vamos lá. Vamos ajudar a Maria. Bom, então, se ela engordou 20 quilos fazendo isso, obviamente, né, tem alguma coisa errada. Na verdade, assim, o que eu costumo dizer é que, assim, você gosta de bolo de chocolate, é uma coisa que te faz feliz, você não precisa completamente tirar isso da sua vida, mas tentar fazer escolhas melhores. Então, se você tá dentro do teu peso, dentro de uma composição corporal legal, se você é saudável e você quer se dar o luxo, é bem isso que a gente tava falando, de comer esse bolo de chocolate de uma forma eventual, sendo que você vai para academia e você vai acabar compensando essas calorias, pode ser uma alternativa. Agora, longe de ser a melhor opção, até porque mesmo pensando num contexto de academia, quando você come um bolo de chocolate, que em geral vai ter farinha branca, vai ter gordura, vai ter açúcar, você vai desequilibrar a sua insulina e com esse desequilíbrio, o seu rendimento durante o treino também não vai ser dos melhores. Então você também vai acabar gastando menos calorias com esse treino do que você poderia estar gastando e também vai estar gerando menos estímulo para ganho de massa muscular, o que também contribuiria para a perda de peso. Perfeito. Então não é a melhor opção. Tá aí. Vamos pro próximo aqui? Vamos para as batatinhas, que a gente tem duas opções de batatinha, Nath. Vamos lá. A primeira é a batata chips. Então, em 115 gramas, 44,6 gramas de gordura. É uma quantidade bem grande. É um pacote, esse 115 gramas? Esse daqui, 115 gramas, é praticamente um pacote. Colocou o pacote todo, né, Ju? Colocou. É o pacote todo? É isso aí. Caramba. Bastante coisa. É bastante mesmo. É bastante coisa para um pacote. Ave Maria. O pacote acaba em 10 minutos, né? E aqui a gente vai falar da outra batata chips, essa aqui 40 gramas de gordura. Elas são bem parecidas. São, exatamente. Essa daqui é um pouquinho menos, né? Não é o tubinho todo, é um pouquinho menos da quantidade. Mas porque essa é assada. Não, tem umas que falam que é assada. A assada aí pode ser que seja diferente. Isso, em geral sim. Então aqui, ó, a mesma coisa. E é bem o que você falou, né? Quando você começa a comer uma dessa, é difícil parar. Você acaba sempre consumindo, tipo, uma quantidade muito grande, rapidinho. E também chama atenção, né, para crianças, né? Que esse tipo de coisa aqui, eu falo que eu tenho filho, é uma coisa que eu não compro em casa, mas é super atrativo, né? A gente tá passando, quero desse, quase morro do coração. Pois é, ainda que esse aqui, eu ainda acho menos pior do que tem uns aí que são... Exato. Você não trouxe, que eu acho que... Sim. Não tem uns piores? Tem. Exatamente. A bolinha, sabe a bolinha? Bolinha é um susto e uma corrida. Exatamente. Mas as crianças pedem, né? Impressionante. Enfim. Não é o tema de hoje. A gente já falou, por sinal, ontem ou anteontem, nós falamos ontem, né, de obesidade infantil, que a gente está no mês de alerta, então, né, que a gente continue. Aqui vale a dica, né? Super, ó, olha isso. Vamos para a próxima. Essa aí do seu lado é aquela que é o biscoitinho, tipo cream cracker, só que é o integral. Isso. Então, em 200 gramas, 27,2. Isso. 200 gramas seria o quê? Umas 6, 7? É um pouquinho mais que isso. Vai dar umas 10 bolachinhas, mais ou menos, tá? E aqui também é legal falar sobre isso, né? Porque ele é visto como uma opção realmente melhor, porque tem um pouquinho mais de fibras, né? Mas ainda assim, o alimento industrializado, ultraprocessado, processado por si só, ele sempre vai ter exatamente uma quantidade maior de gordura. Agora, uma pergunta que eu não fiz e que é extremamente importante. Quanto nosso corpo normalmente necessita de gordura todos os dias? Mais ou menos para a gente ter uma ideia. Tá. Vamos pegar ali
pensando, tá uma mulher, 60 quilos, que é quando vocês pegam ali uma base. Uhum. Em média, você tá dizendo por ml? Tipo, É. em geral, por gramas? Isso, Vou tentar pra usar gente mais ter ou uma menos... ideia quando olha no vidrinho. Tá. Isso vai variar um pouco do objetivo da mulher, mas se a Sem gente dúvida. pegar uma mulher saudável em geral, a gente considera, tipo, uma estimativa calórica diária de umas 1.500 calorias. Ok. E a gente estima, vou falar assim que é mais fácil, a gente estima que cerca de 20% dessas calorias diárias, elas sejam provenientes de gordura. Certo. Tá? Então, fazendo essa aproximadamente. Então, daria, vamos tentar colocar, tipo, em mais ou menos em garrafinha. Daria mais ou menos uns 50 ml por dia. É uma garrafinha dessa. Não, um pouquinho menos, então. Um pouquinho Tipo, menos, talvez, porque aqui tem 44? Exatamente. É, Não, seria é um pouquinho ou menos- mais do que isso. É, É o que, né, isso pensando na mulher que está saudável, que está tendo peso, Exatamente. que... Tá. proveniente dos alimentos em geral. Só pra né? gente ter uma ideia. Exatamente, Tá? Como exatamente. base. Vamos agora Vamos pra pipoca? Pipoca, Nath. Vamos lá. Então, essa pipoca aqui também diferenciando, né? Que a gente tá falando da pipoca industrializada, né? Da pipoca pronta. Então, ela tem um pouco mais tem uma quantidade de gordura também um pouco maior, então também diferente, né? E ela também vai ter aqui, ó. Aqui a gente tá falando de 100 gramas, que é um pacote, 18,4 gramas de gordura. E aqui também a substituição é fácil, né? Porque é uma coisa que dá pra gente fazer em casa, sem óleo nenhum, por exemplo, ou com uma quantidade muito menor. Verdade. Né? Tem aqueles sprays que eu vi, assim, de borrifar, assim. É legal, né? Sim, Porque é uma ele sai uma alternativa muito quantidade bacana. reduzida Exato. e que gruda na pipoca. Porque vocês já viram que quando você não coloca gordura, o sal não fica. Não fica, exato. E esse é um problema. Sim, exatamente. Então, o recurso é jogar aqueles de spray e depois salgar. Sim. Fica melhor. Fica melhor. Até porque quando a gente pensa no spray, a gente tem alternativas melhores, né? A gente tem, por exemplo, o próprio azeite, o óleo de coco, que em alguns casos também é uma alternativa melhor. Então, a gente também tá falando de gorduras melhores. Melhores. Né? Tá aí. Perguntinha do público, né? Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Raíssa. Um beijo. Queria saber se o biscoito tipo champanhe e o biju de mandioca também se enquadram nesses fatores de teor de gordura. Sim, mais ou menos a mesma ideia, né? Então não trouxe exatamente, não sei te dizer exatamente a quantidade de gordura, mas sim. Em geral, todos esses alimentos que a gente está falando, que a gente chama de alimentos ultraprocessados, eles vão ter uma quantidade de gordura muito alta. E de novo, além da quantidade de gordura, a gente também está falando de uma gordura que em geral sofre algum tipo de processo, né? Aquecimento, modificação, exatamente para deixar tão crocante. E eu sempre dou um exemplo, né? Eu sempre tento fazer bastante cookie em casa, biscoito em casa para as crianças. A crocância, por exemplo, né? Que um óleo, que esse tipo de óleo, que o açúcar dá para o alimento, nunca vai ser a mesma coisa se não tem, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma. O pão francês tem bastante também. O pão francês tem. Porque o óleo, Tem sim. a farinha, né? É óleo, farinha, Mas aí o pão Fermento. francês também, ele também tem também é mais ou menos o mesmo raciocínio, né? A quantidade por um pão francês é razoável, mas também não é tão alta, e a gente também consegue até separar, né? Dependendo se a gente pega um pão integral, às vezes esse que tem no mercado, ele vai ter mais gordura, inclusive, do que uma unidade de pão francês, que também Entendi. é um outro ponto pra gente também, né, ficar atento nas escolhas. Mas aqui é bom que a gente está falando em gramas e tal, e colocando na garrafinha, a gente tem uma ideia que a gente consegue agora, lendo o rótulo, fechar o olho, Exatamente. conseguir enxergar um pouco, né? Tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Diego. Beijo pra você. Como desinflamar o organismo depois de comer essas comidas? Ou seja, comi, não teve jeito. E aí? O que a gente faz? Eu diria que a melhor forma é você manter o teu organismo com uma alimentação bem equilibrada para não ter que desinflamá-lo depois. Ou seja, se você tem uma alimentação a maior parte do tempo equilibrada, com bastante frutas, vegetais, fibras, com menor quantidade de industrializados possível, você pode ter certeza que se você for comer um macarrão instantâneo de uma forma eventual, você nem necessariamente vai precisar desinflamá-lo porque ele já vai estar equilibrado. Agora, eu costumo dizer, você pega uma pessoa que já está acima do peso, que já tem um grau de inflamação elevado, que tem uma alimentação super pobre em nutrientes, vegetais, fibras, e que ainda come tudo isso com uma frequência muito grande, né? Então, não tem muito o que você fazer, tipo, você, sei lá, tomar um chá verde depois pensando em desinflamar, você não vai conseguir. Tá. Tem mais perguntinha? Obrigada, Silvia. Um beijo. Preparar alimentos com margarina ou manteiga é menos prejudicial à saúde? Bom, margarina não.
A manteiga poderia sim ser uma opção, desde que em pequena quantidade, né? Poderia sim ser uma alternativa, né? No preparo do dia a dia. Azeite poderia ser uma alternativa também. E o próprio óleo vegetal, né? Quando a gente está falando, óleo vegetal, por exemplo, de girassol, quando a gente está usando numa preparação de casa, a gente precisa considerar que o impacto ele sempre vai ser menor, porque é aquilo que você está usando numa quantidade pequena, dentro de um alimento que não vai ter esse monte de resto de aditivos, num alimento controlado, que em geral já vai ter fibras, então o impacto sempre é menor do que a gente pensar no industrializado em geral. Então fazer alimentos em casa sempre é uma alternativa melhor, né? É verdade. E vamos fechar com esse aqui, deixa eu colocar aqui para você. Isso, por favor. Que é o outro que não é o integral, né? Essa comparação que você pensou. Uhum. Que aqui, ó. Esse aqui é o... É o água Nossa, esse aqui é bastante, hein, gente? Porque essa garrafa é maior. Olha lá, ó. Então, a gente está falando de 200 gramas, 25,3 gramas de gordura do biscoito, tipo água e sal. O normal, aquele que quando a gente olha e fala, nossa, super inofensivo, café da manhã. Aí coloca um requeijão e tal. Também tem, né? Exato. Péssima combinação. Qual, Glaucia? Que... Tira essa? Tá bom. Agora, isso, aí. Bastante, hein? É bastante, exatamente. Então, é bem isso, né? Eu acho que a ideia, né? É claro que às vezes você nem sempre vai comer, tipo, 200 gramas da bolacha, nem sempre vai comer um pacote de pipoca, nem sempre... Mas o que eu acho que é muito válido é isso, é chamar a atenção para o que tem escondido nesse tipo de alimento e lembrar que a frequência e a constância é o mais importante quando a gente fala desse tipo de alimento em geral. E que, enfim, é importante estar atento mesmo. Exato. Né? Sim, sem dúvida. E no final, comeu, gasta mais. Exatamente. Eu faço sempre uma conta matemática meio rápida assim, mas não é verdade? Quando você vê isso aqui é uma conta, gente. Então, Sim. tem que gastar mais. Exato. Para diminuir o que entrou, certo? Tá aí. Eu vou deixar o contato dela, que é sempre uma delícia, porque Nath dá aula, tem doutorado, é doutora mesmo, referência no assunto. No Instagram dela se acompanha muitos desses trabalhos, é o @doutorabreviado Natália Colombo. @doutorabreviado Natália Colombo, tudo junto. Você já encontra tudo isso e muito mais. Beijo no trio. Obrigada, Obrigada, Carol. viu? Até a próxima. Até.